Olá, aprendiz de historiador, seja muito bem-vindo no canal Histórias da Antiguidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. Havia uma terra distante onde os judeus, exilados de sua terra natal, mantinham viva sua fé e tradições. Essa é a história de Ester, uma narrativa que se desenrola nos tempos antigos, durante o exílio babilônico. Ester vivia em meio aos desafios do reinado do rei Assuero, também chamado de Xerxes I, que governava o vasto Império Persa no século V a.C. Seu reinado era marcado por intrigas políticas, onde a coragem e a astúcia eram as armas dos mais fortes. O livro de Ester, parte dos escritos poéticos e históricos da Bíblia, desenrola uma trama repleta de suspense e tensão. Mas além disso, é uma história de fé inabalável. Mesmo em terras estrangeiras, os judeus se agarravam à sua religião com fervor. A religião judaica não era apenas uma parte de suas vidas, mas o centro de sua existência. A fidelidade a Deus era a essência de sua identidade. Ester, uma jovem judia, encontrou-se no cerne de uma trama que mudaria o destino de seu povo. Sua coragem e determinação a levaram a enfrentar desafios inimagináveis, defendendo sua fé e seu povo em meio à política implacável do império. Nas páginas do livro de Ester, encontramos não apenas uma história de intrigas palacianas, mas um testemunho da força da fé e da coragem diante das adversidades. É uma história que ecoa através dos tempos, lembrando-nos da importância de permanecer fiel aos nossos princípios, mesmo diante das mais árduas circunstâncias. Depois de destituir sua rainha anterior, o rei Assuero estava determinado a encontrar uma nova consorte para ocupar o trono ao seu lado. Para isso, ele organizou um grandioso concurso de beleza, convocando as jovens mais belas de todo o reino persa. Entre as concorrentes estava uma jovem judia, Ester, parente de Mardoqueu, um homem sábio e respeitado. Ester, com sua beleza única e graça incomparável, conquistou não apenas os olhos do rei Assuero, mas também seu coração. O rei sentiu uma forte atração por Ester, acima de todas as outras jovens, e decidiu coroá-la como rainha em substituição a Vasti. Para celebrar, o rei organizou um grande banquete para seus príncipes e ministros, decretou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes em comemoração à sua nova rainha. Ester foi coroada como a nova rainha do rei Assuero, ascendendo a uma posição de poder e influência que nunca teria imaginado. Mas, mesmo com sua nova posição, ela permaneceu fiel às suas raízes judaicas e aos ensinamentos de Mardoqueu. A ascensão de Ester ao trono não foi apenas uma reviravolta no destino de uma jovem judia, mas também marcou o início de uma jornada repleta de desafios e provações. Sua coroação seria o prelúdio de eventos que mudariam o curso da história de seu povo. Ester havia mantido em segredo sua identidade judaica, seguindo as instruções de Mardoqueu, seu primo. Todos os dias, Mardoqueu vinha até o pátio do harém para verificar como Ester estava e para se manter informado sobre o que acontecia com ela. Amã, um oficial poderoso do rei Assuero, ficou furioso quando Mardoqueu, parente de Ester, recusou-se a se curvar diante dele, desafiando sua autoridade. Amã decidiu abordar o rei sobre um assunto delicado. Há um grupo de pessoas em teu reino, de uma raça específica, que vive de acordo com suas próprias leis, diferentes das leis das outras nações. Eles se recusam a obedecer às tuas leis, o que não é do interesse do rei permitir. Se concordares, permite que seja publicado um decreto ordenando a destruição deles. Eu mesmo irei contribuir com 10.000 talentos de prata para as despesas que essa ação exigir. O rei concordou plenamente e validou sua decisão, retirando o anel de seu dedo e entregando-o a Amã. Em seguida, disse-lhe: guarda o dinheiro para ti, faz o que considerares apropriado em relação a esse povo. Então, foi feito um decreto. O decreto ordenava que fossem destruídos, mortos e exterminados todos os judeus, desde os jovens até os idosos, incluindo crianças e mulheres, e que seus bens fossem saqueados, tudo em um único dia. A data marcada para a execução era o 13º dia do 12º mês. Ao tomar conhecimento do decreto sombrio, Ester percebeu a gravidade da situação e entendeu que precisava agir. No entanto, isso representava um grande risco, pois qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser convocada corria o risco de ser condenada à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro como sinal de favor. Diante dessa situação,
Esther convocou um jejum de 3 dias para todo o povo judeu e, com coragem, decidiu enfrentar o perigo. No terceiro dia, Esther vestiu-se com roupas reais e ficou no pátio interno do palácio do rei, em frente à sala real. O rei estava sentado em seu trono na sala real, diante da entrada. Quando o rei viu a rainha Esther de pé no pátio, ele ficou favoravelmente impressionado e estendeu o cetro de ouro que tinha em sua mão para ela. Esther então se aproximou e tocou na ponta do cetro. O rei perguntou a Esther qual era o seu desejo e se por acaso fosse metade do reino, ainda assim ele a concederia. Com grande tato e sabedoria, Esther planejou fazer um pedido ao rei. Para isso, organizou um banquete especial e convidou o rei e Amã para comparecerem. Durante o banquete, ela planejava revelar a verdade de forma delicada e estratégica. Naquele dia, Amã saiu contente e de bom humor, mas ao ver Mardoqueu na porta do rei, sem se levantar ou demonstrar qualquer medo, Amã ficou furioso com ele. No entanto, Amã conseguiu se conter e foi para casa. Ele chamou seus amigos e sua esposa Zeres e começou a falar sobre suas riquezas, seus filhos e como o rei o havia honrado e exaltado sobre os outros príncipes e servos. Amã também mencionou que era o único convidado pela rainha Esther para o banquete que o rei preparara, e que ele tinha outro convite para o dia seguinte. Mas mesmo com todas essas coisas, ele disse que nada o satisfazia enquanto via Mardoqueu, o judeu, sentado na porta do rei. Então Zeres, sua esposa, e seus amigos sugeriram que ele construísse uma forca de 50 covados de altura e pedisse ao rei na manhã seguinte que Mardoqueu fosse enforcado nela, e assim ele poderia entrar alegremente com o rei para o banquete. Amã gostou desse conselho e ordenou que a forca fosse construída. Os portais se abriram e o rei, acompanhado por Amã, adentrou majestosamente para se banquetearem com a rainha Esther. Num momento solene durante o segundo dia do banquete, enquanto o vinho fluía generosamente, o rei dirigiu-se novamente a Esther com a voz carregada de expectativa. Qual é a tua petição, rainha Esther? Tudo o que pedires será concedido, até metade do meu reino. Esther, num misto de coragem e desespero, revelou sua identidade judaica ao rei e ergueu sua voz. Ó rei, se alguma vez encontrei graça diante de ti, se minha presença te é agradável, peço-te que me concedas a vida, e ao meu povo. Somos mercadoria à venda, destinados à destruição, à morte, à aniquilação. Mesmo se fossemos vendidos como escravos, eu me calaria, mas o que está em jogo é a nossa vida, ó rei. As palavras de Esther ecoaram na sala, e o rei Assuero, com olhar penetrante, questionou: quem é o responsável por este plano hediondo? Onde está esse traidor? Com a voz firme, Esther apontou para o vilão entre eles. É ele, o inimigo, Amã, cujo coração se encheu de malícia contra nós. O terror tomou conta de Amã, e ele se encolheu diante do rei e da rainha, percebendo que o véu de suas maquinações malignas havia sido arrancado, expondo-o à ira real. Em sua raiva, o rei se levantou do banquete de vinho e saiu para o jardim do palácio. Amã permaneceu para suplicar a rainha Esther por sua vida, pois percebeu que o rei tinha decidido contra ele. O rei retornou do jardim para a sala do banquete e encontrou Amã caído sobre o leito de Esther. O rei questionou se Amã também pretendia agir contra a rainha em sua própria casa. Diante disso, cobriram o rosto de Amã. Um dos eunucos que serviam ao rei, chamado Arbona, mencionou que Amã tinha preparado uma forca de 50 covados de altura para Mardoqueu, que havia salvado a vida do rei. O rei ordenou que Amã fosse enforcado nessa mesma forca. Assim, o furor do rei foi acalmado. No mesmo dia, o rei Assuero concedeu à rainha Esther a propriedade de Amã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther havia revelado sua relação com ele. O rei retirou o anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. Esther confiou a Mardoqueu a administração da propriedade de Amã. Ela, com lágrimas nos olhos, se prostrou diante do rei e suplicou que ele revogasse os planos malignos de Amã, o Agagita, e seu intento contra os judeus. Nesse momento o rei estendeu para Esther o cetro de ouro. Mardoqueu redigiu os decretos em nome do rei Assuero e, com o anel real, os lacrou, enviando-os pelos correios reais montados em cavalos da estrebaria real. Nas cartas, o rei autorizava os judeus em cada cidade a se reunirem e se defenderem contra qualquer ataque, inclusive matando e eliminando aqueles que os atacassem, juntamente com suas famílias, e saqueando seus bens.
Uma cópia desse decreto, a ser promulgado em todas as províncias, foi divulgada entre todos os povos, permitindo que os judeus se preparassem para se defenderem no dia designado, para vingar-se de seus inimigos. Para os judeus, isso trouxe luz, alegria, felicidade e honra. Ester agiu com grande sagacidade e inteligência para salvar seu povo. Usando sua posição como rainha, influenciou o rei e revelou a verdade sobre Amã. Sua coragem diante do desafio iminente e sua fé em Deus foram cruciais para proteger seu povo da destruição. E então? O que acharam da coragem da rainha Ester? Não se esqueça de deixar o like e ser inscrito do canal para não perder nenhum conteúdo.